Você já sentiu que o mundo ao seu redor está desmoronando, mas algo dentro de você insiste em cantar? Não um canto alegre nem triunfante, mas um canto de fé teimosa mesmo quando tudo parece sem sentido? Foi exatamente nesse lugar que o salmista escreveu o Salmo 33. Não foi em um momento de vitória fácil, mas em meio à pressão, à ameaça, a sensação de que o futuro era incerto. E mesmo assim ele não clamou primeiro. Ele louvou o Salmo 33, é um hino de confiança escrita antes da resposta. É um ato de adoração que precede um milagre. É a escolha consciente de olhar para Deus antes de olhar para o problema. Se você chegou até aqui hoje, talvez seja porque sua alma precisa ouvir esta verdade. Você não precisa entender tudo para confiar. Você não precisa ver o fim para louvar no meio. Porque aquele que formou os céus com a palavra, aquele cujo sopro encheu os oceanos, é o mesmo que vê seus passos, sustenta sua vida e prepara o bem para você. Respire fundo. Você está no lugar certo. Hoje vamos juntas mergulhar no Salmo 33, não como um texto antigo, mas como um decreto vivo de esperança, proteção e provisão. O Salmo 33 começa com um chamado que soa quase impossível em tempos de crise. Alegrai-vos no Senhor, ó vós justos, e aos retos convém o louvor. Não há condição prévia, não diz alegrai-vos quando tudo estiver resolvido, diz agora mesmo na luta louve. Essa ordem não é ingênua, é estratégica, porque o louvor não é reação. A bênção é arma contra a desesperança. Quando você escolhe louvar no meio do caos, você declara que o problema não é maior que o seu Deus. E isso muda tudo. Os versículos seguintes revelam 3 pilares que sustentam essa confiança. A soberania de Deus sobre a criação, o cuidado de Deus pelos que o temem e a esperança que não decepciona. Este salmo não nega a realidade do sofrimento, mas coloca a realidade de Deus acima dela. Enquanto o mundo olha para as circunstâncias, o salmista fixa os olhos na palavra do Senhor, na obra das suas mãos, na esperança da sua misericórdia. É por isso que o Salmo 33 é tão poderoso. Ele não muda o vento, mas muda a postura da alma diante do vento. Muitas pessoas veem o Salmo 33 como um salmo bonito, mas não prático. Mas sua função é profundamente estratégica na vida espiritual. Primeiro, ele restaura a perspectiva divina. Quando você está imersa em problemas, sua visão encolhe. O Salmo 33 amplia seu olhar. Lembra que Deus formou os céus com uma palavra que ele frustra os planos das nações, mas cumpre os propósitos do seu coração. Isso não é poesia, é realidade espiritual. Segundo, ele ativa a proteção sobrenatural. O versículo 18 diz: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Deus não apenas vê, ele vigia, e essa vigilância traz livramento, para livrar-lhes a alma da morte e conservá-los vivos na fome, em tempos de crise financeira, emocional ou física. Este salmo é um escudo invisível. Terceiro, ele transforma o medo em esperança. O salmo termina com estas palavras: a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Por isso nele se alegra o nosso coração, pois temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Note, a alegria vem antes da entrega do pedido, porque a confiança já gerou paz. Portanto, o Salmo 33 serve para reclamar sua esperança quando o medo tenta roubar sua paz. Lembrar que Deus governa os detalhes da sua vida e posicionar sua alma na adoração, mesmo sem entender o plano. Usar este salmo com sabedoria significa não tratá-lo como fórmula mágica, mas como ato de fé consciente. Primeiro leia-o em voz alta, com pausa entre os versículos. Sinta o peso de cada afirmação. Deixe que frases como os olhos do Senhor estão sobre ti entrem no seu espírito como promessa. Segundo, transforme-o em oração pessoal. Substitua os pronomes. A nossa alma espera no Senhor. Minha alma espera em ti, Senhor. Terceiro, declare-o como um decreto de fé. Ao acordar, diga em voz alta: hoje os olhos do Senhor estão sobre mim. Meu socorro vem dele. Minha alma espera nele e por isso meu coração se alegra. Quarto, combine com gratidão prática. Antes de recitar o Salmo List, 3 coisas pelas quais você agradece. A gratidão abre a porta para o louvor autêntico. Quinto, não use com o coração dividido. Este salmo perde seu poder quando usado com dúvida ou apenas por costume. Peça ao Espírito Santo
que renove sua fé enquanto você declara. Este salmo é especialmente poderoso em momentos de incerteza. Quando você não sabe o que fazer, quando o medo do futuro aperta seu peito, quando notícias ruins chegam sem aviso, quando você sente que perdeu o controle, quando precisa de proteção sobrenatural, viagens, decisões, saúde. Mas atenção, não use o Salmo 33 para ignorar a dor. Use-o para ancorar sua alma na verdade mesmo enquanto chora. Embora Deus ouça a qualquer hora, há momentos em que o céu parece mais aberto à adoração profética. Os melhores dias são domingo, dia do Senhor ideal para começar a semana com louvor, e quarta-feira, meio da semana. Quando a pressão aumenta e a fé precisa ser renovada, os melhores horários são às 6 horas da manhã, hora do novo começo, quando o dia ainda é moldável. Às 18 horas, hora do crepúsculo, para fechar o dia com confiança, não ansiedade. E às 21 horas antes de dormir para entregar o sono à guarda de Deus, um ritual sugerido é acender uma vela branca, símbolo de pureza e presença divina. Levar um copo de água, símbolo de renovação, ler o Salmo 33 em voz alta 3 vezes seguidas e beber a água declarando: assim como esta água me renova, tua palavra me fortalece. Repita por 7 dias consecutivos para situações de incerteza prolongada, para proteção imediata como viagem ou cirurgia. Repita por 3 dias com jejum parcial até o meio-dia. Evite algumas armadilhas ao usar o Salmo 33. Não o recite como rotina vazia. Cada palavra deve vir do coração. Não ignore os sinais de direção. Louvor não substitui obediência. Não compare sua fé com a dos outros. Este salmo é íntimo, não performático. Não use para manipular Deus. Sua soberania é amorosa, não negociável. Há 2 anos, uma mulher chamada Lívia recebeu um diagnóstico médico grave. Os médicos falavam em meses. Ela entrou em pânico até lembrar-se do Salmo 33. Nas 7 manhãs seguintes, às 6 horas, ela acendeu uma vela, leu o Salmo em voz alta e declarou: Senhor, teus olhos estão sobre mim. Tu és meu, escudo minha alma, espera em ti. No 7º dia, um exame surpresa mostrou melhora inexplicável. Os médicos chamaram de resposta incomum. Ela sabia, era proteção sobrenatural. Lívia não negou a dor, mas escolheu louvar antes do milagre. E nesse louvor encontrou paz que a medicina não podia dar. Além das crises externas, este salmo é poderoso para curar a ansiedade do futuro. Muitas de nós vivemos com a mente projetada no amanhã. E se dar errado? E se eu falhar? E se perder tudo? Ao recitar o Salmo 33, você está dizendo à sua alma: pare, os olhos de Deus estão sobre mim. Ele frustra os planos que não são para o meu bem. Meu socorro vem dele, não do meu controle. É um antídoto espiritual contra a ansiedade paralisante. Porque quando você fixa os olhos na soberania de Deus, o medo perde seu poder. O Salmo 33 termina com estas palavras: seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. É um pedido simples, mas profundo. Não pede riqueza, fama ou ausência de dor. Pede misericórdia, a graça que cobre o erro, a bondade que sustenta no erro, o amor que nunca falha. E essa misericórdia já está sobre você, porque você espera nele. Você não precisa ter todas as respostas. Só precisa manter o coração voltado para quem segura todas as respostas. Porque aquele que formou os céus com uma palavra está formando o seu futuro com amor. Se esta mensagem trouxe paz ao seu coração, se você sentiu que o Salmo 33 é exatamente o que sua alma precisa neste tempo de incerteza, não deixe que esse encontro termine aqui. O YouTube é um rio de conteúdo passageiro, mas mensagens como esta só continuam existindo porque almas como a sua escolhem interagir. Por isso, faça 2 coisas agora. Primeiro, deixe nos comentários: minha alma espera no Senhor. Não é só uma frase, é um decreto de fé pública, um compromisso com a sua própria esperança. Segundo, inscreva-se no canal Força e Resiliência e ative o sininho, porque toda semana eu trago mensagens como esta, feitas com cuidado, profundidade e fidelidade à palavra, para te lembrar que você nunca está sozinha. Ao se inscrever, você garante que continuará recebendo esses encontros de cura, fé e orientação diretamente na sua tela. E também apoia este trabalho de levar luz a mulheres que, assim como você, escolhem louvar antes do milagre,
Se puder, compartilhe este vídeo com alguém que está paralisado pelo medo do futuro. Porque às vezes um único versículo é a semente que restaura a esperança. Você já é suficiente, você já é amada. E os olhos do Senhor estão sobre você agora. Até o próximo encontro.